Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso 8º episódio da sua websérie Independência Financeira. E hoje eu vou conversar com você como o nosso ambiente familiar afeta a nossa construção de riqueza, que é o nosso objetivo durante esses 21 dias da sua websérie totalmente gratuita. Para começar, eu quero te contar um segredo. É assim que a gente lida na pedagogia, é assim que eu quero lidar com você, porque realmente é assim que funciona na nossa vida. O nosso ambiente familiar, ele é sim a nossa primeira sala de aula. Eu não quero dizer que se o ambiente familiar é bom, ele é a sua primeira sala de aula, ou se o ambiente familiar é ruim, ele não é a sua primeira sala de aula. Não. Independentemente da qualidade do seu ambiente familiar, seja ele bom ou seja ele ruim, ele é sim a sua primeira sala de aula. O que significa isso? Significa que no ambiente familiar é onde você começa a desenvolver algumas coisas. Por exemplo, você começa a desenvolver os seus valores no ambiente familiar. Você começa a desenvolver as suas crenças no seu ambiente familiar, os seus conceitos no seu ambiente familiar. Apesar de hoje você ter, sei lá, 20, 40, 50, 60 anos que seja, ou 30 anos que seja, você sim tem crenças, valores e conceitos que foram muito aperfeiçoados. Só que a construção deles se deu no ambiente familiar. E por que eu estou falando isso tudo para você? O que isso tem a ver com a construção de riqueza? Simples. Até a sua concepção, os seus conceitos, seus valores, as suas crenças sobre dinheiro, sobre riqueza, foram construídas no ambiente familiar. A primeira coisa, antes da gente seguir nessa série de 21 dias aqui, hoje nosso 8º episódio, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar quais foram duas coisas, as suas influências do ambiente familiar e quais são as suas percepções. O que você traz consigo que você viu lá no seu ambiente familiar, desde que você era criança, adolescente, jovem, que seja. Tudo isso vai ser muito importante para a sua construção da riqueza, para a sua obtenção da independência financeira. Primeira coisa, são as influências, ok? Essas influências, elas se dão no dia a dia. Elas estão diretamente ligadas com as suas concepções, valores e crenças a respeito do dinheiro, a respeito da riqueza, a respeito das possibilidades e oportunidades. Eu não estou querendo aqui tirar a nossa culpa, né, de algumas decisões que a gente tomou errado, não, e nem colocar essa culpa na sua família, no seu ambiente familiar, não. Eu só quero que você olhe com atenção e identifique, e a gente vai fazer isso daqui a pouco nos exercícios práticos, identifique o que está atribuído à sua família, o que você tirou de lá da sua criação e o que depois foi desenvolvido por você. Por que a gente vai identificar primeiro as influências? Simples, porque primeiro você precisa saber o que te trouxe até aqui, que forma quem você é hoje, para que então você modifique algumas coisas, melhore algumas coisas, jogue fora algumas coisas, mantenha algumas coisas que vão ser essenciais para que você chegue lá na frente na sua independência financeira. Preste atenção, você chegou até um ponto da sua vida, é esse ponto onde você está vendo exatamente esse episódio. Agora, o que te fez chegar até aqui não é a mesma coisa que vai te fazer chegar lá na frente, lá onde você quer chegar, lá onde você sonha chegar, onde você merece chegar e onde, se depender de mim, você vai chegar, que é a independência financeira. Então você precisa identificar o que você fez que te trouxe até aqui e o que você precisa fazer então para te levar lá na frente. E isso gira em torno das influências. Ficou claro isso para você? Beleza. Então vamos falar agora das percepções. Nós somos influenciados no nosso ambiente familiar, na nossa primeira sala de aula, que é esse ambiente familiar. Mas essa influência, ela se dá de forma percebida, ok? A criança, o jovem, o adolescente, ele tem a sua percepção, o seu foco, as coisas que ele consegue assimilar. Ele é como se fosse uma esponja. Ele consegue assimilar, interiorizar coisas muito mais facilmente do que quando a gente entra na vida adulta, quando a gente passa da jovialidade para a vida adulta. Por que isso acontece? Porque é justamente nesse momento em que o nosso ser está sendo formado, em que o nosso cérebro ele está sendo desenvolvido, as nossas capacidades estão sendo aprimoradas cada vez mais. E a gente tem então uma percepção muito mais aguçada para diversas outras coisas. Mas quando a gente fala de dinheiro, existem duas formas de você perceber essa influência que acontece nessa primeira sala de aula, que é o ambiente familiar. A primeira forma de perceber é vendo, ok? Ver. Ver é a primeira forma de percepção.
E eu queria que você pensasse agora, certo? Isso vai estar no exercício, mas eu queria que você pensasse agora. Quais foram as coisas relacionadas a dinheiro, riqueza, como é que eu posso dizer? Independência financeira, liberdade, capacidade, possibilidade, ou seja, de você sentir que é possível conquistar alguma coisa. Quais foram as coisas que você viu no seu ambiente familiar relacionadas com tudo isso que eu acabei de dizer agora? Quais foram? Você sabe me dizer? Pois é, guarda elas aí na sua mente. Eu vou dar um exemplo meu, ok? Quando eu era criança, o meu pai, ele sempre me dizia que a gente não devia gastar cartão de crédito, porque cartão de crédito era um dinheiro de plástico, que era um dinheiro que a gente não tinha, na verdade o banco emprestava pra gente, mas que depois a gente tinha que pagar sim, e ele falava pra gente evitar ao máximo de usar cartão de crédito. Beleza, isso era o que eu ouvia, que é a segunda forma de percepção. Mas o que eu via era muito interessante. Quando eu entrava no quarto dele, por muitas vezes, o meu pai estava comprando alguma coisa na internet usando o cartão de crédito. Olha só que interessante, hoje já adulto, eu consigo entender que o meu pai sempre teve condições financeiras para comprar tudo aquilo que a gente tinha dentro de casa. Mas quando criança, existia essa diferença entre o que estava sendo dito e o que eu estava percebendo enquanto eu via. Eu ouvia para não usar cartão de crédito, mas quando eu entrava no quarto do meu pai, eu via meu pai comprando algumas coisas na internet usando o cartão de crédito. Olha só que interessante. Essa é uma percepção visual que eu tenho. Uma outra percepção que eu já falei para você aqui agora é a percepção auditiva. São as coisas que eu e você ouvimos no nosso ambiente familiar a respeito de dinheiro. A primeira delas é, por exemplo, que todo mundo já ouviu, que dinheiro não dá em árvore. Isso mostra pra gente o quê? Que não é fácil ganhar dinheiro. Que dinheiro tem que ser suado, que dinheiro tem que ser conquistado. Quantas vezes você já não ouviu isso dos seus pais, do seu responsável, que seja? Quantas vezes você já não ouviu, não, eu não tenho dinheiro para isso. E depois via essa mesma pessoa que dizia que não tinha dinheiro para isso, gastando o dinheiro dela, naquela mesma quantia ou até vezes mais, com uma outra coisa. Era só uma questão de prioridade, não é? Mas isso não fica claro. Então, quais são as suas percepções? Aquilo que você ouviu e aquilo que você viu. Vamos entrar na parte prática aqui para a gente poder finalizar essa aula. Você já entendeu que o seu ambiente familiar é sim a sua primeira sala de aula e que isso pode ter moldado diversos valores, crenças e conceitos a respeito do dinheiro e a respeito da independência financeira. É essencial que agora, na prática, a gente identifique o que foi interiorizado por nós, o que a gente vem arrastando durante toda a nossa vida até aqui, para que a gente identifique quais aqueles que a gente vai manter conosco ou aqueles que a gente vai melhorar e aqueles que a gente vai jogar no lixo para seguir daqui para a independência financeira. Para começar esse exercício, eu quero que você escreva num papel tudo que você viu ou ouviu, que você consegue se lembrar dentro do seu ambiente familiar a respeito de dinheiro, riqueza, rico, fortuna e etc. Ok? Tudo que você viu e ouviu. Eu quero que você lixe isso. Depois, eu quero que você lixe qual é a intensidade disso. Isso é algo que foi forte para você? Foi marcante para você? Foi uma intensidade alta? Foi uma intensidade baixa? Sim ou não? Dessa forma, a gente vai estudar, você vai descobrir as percepções que te influenciaram e te trouxeram até aqui. E como é que a gente vai descobrir, então, as influências? Muito simples. Eu quero que você descreva, num texto curto, no máximo 5 linhas, ok? Eu quero que você descreva como era financeiramente o seu ambiente familiar na época que você nasceu na sua infância. Eu quero que você descreva como era o seu ambiente familiar nos termos financeiros. Depois de você fazer isso, eu quero que você escreva como é o seu ambiente familiar hoje em termos financeiros. Como é a sua vida hoje em termos financeiros. Também não passando de 5 linhas para não ficar algo muito grande. Depois eu quero que você compare esses dois ambientes. Eu quero que você compare o seu ambiente familiar na sua infância, financeiramente falando, e eu quero que você compare o seu ambiente hoje, o seu ambiente externo hoje, financeiramente falando também. E nessa comparação, eu quero que você escreva se ele é parecido, se ele é totalmente diferente ou se ele é igual ao seu ambiente antigamente, lá na sua infância, ok? Dessa forma, você vai poder metrificar, você vai poder visualizar e identificar não só quais foram as suas percepções sobre o dinheiro desde que você é criança, mas também como o seu ambiente familiar te influenciou e te trouxe até aqui. Identificando tudo isso, você vai já estar pronto, ok? Você não vai fazer isso agora, mas você vai estar pronto para identificar algumas coisas que devem mudar sim aqui na sua mentalidade, aqui na sua cabecinha, para que você seja a pessoa que vai merecer conquistar a sua independência financeira. E sim, você precisa se livrar de algumas coisas
para seguir nessa jornada? É muito simples. Se eu quero subir uma montanha, um alpinista vai subir uma montanha, ele não vai colocar um monte de peso na mochila dele desnecessário. Não vai colocar tijolo, por exemplo, cimento na mochila dele, não é verdade? Então, da mesma forma, você precisa pegar a sua mochila, virar ela de cabeça para baixo, balançar ela e se livrar de tudo aquilo que não vai te ajudar a chegar aonde você quer chegar. Dessa forma, você vai fazer essa jornada muito mais rápido e sem peso, né? Muito mais leve, e vai chegar lá de uma forma muito mais feliz e realizada, trazendo também aquelas pessoas que te influenciaram lá no ambiente familiar. Tá certo? Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Amanhã a gente vai para o 9º episódio, para mais um tema fantástico, ainda falando sobre preparar. Se preparar para a gente poder seguir em frente direto para o planejamento, para o projeto e para a prática. Um grande abraço para você e a gente se vê amanhã no nosso 9º episódio aqui no YouTube às 9 da manhã. Tchau, tchau!